Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E o nosso tema de hoje é o Iluminismo, essa corrente filosófica, do século XVIII. Veja, a própria palavra iluminismo tem um significado muito forte. Iluminar, ou seja, trazer o conhecimento à tona. Uma forma de você não esquecer isso é só lembrar a forma pejorativa no qual os professores chamam os alunos. O que é aluno? Esse prefixo de negação, luno-luz. Ou seja, aluno é aquele que não tem luz, é aquele que não tem o saber. É evidente que essa é uma forma muito pejorativa, mas o nome vem daí. Espero que você nunca mais esqueça o significado do termo iluminismo. Então, no seu princípio, iluminismo é iluminar, é trazer o conhecimento à tona. Como que isso funcionou no século XVIII? Lembra que no último vídeo a gente tratou do Renascimento? E lá no Renascimento nós passamos por uma bruta ruptura entre aquela mentalidade medieval guiada pela Igreja Católica e essa mentalidade que estava surgindo, que era mais cientificista, que colocava o ser humano no centro das análises, o antropocentrismo, a valorização do ser humano, o humanismo. E eu disse anteriormente que o iluminismo ia concretizar essas mudanças que o Renascimento iniciou. Pois bem, é no século XVIII que vão surgir as ideias de separação entre Estado e Igreja. Os estados nacionais estavam se formando e se consolidando, França, Inglaterra, e as ideias que surgem essa monarquia tem que ser constitucional, essa monarquia tem que seguir uma carta regulatória, essa monarquia tem que deixar de interferir tanto na economia, a ideia de liberdade econômica é um princípio iluminista. O liberalismo está surgindo aí. A separação dos três poderes, por exemplo, com Montesquieu. O que é a divisão dos três poderes, Você não ter centrado na mesma figura ou na mesma instituição o poder executivo, legislativo e judiciário. É claro, essa formulação ela não se deu do dia para a noite. As ideias iluministas começaram a circular na Europa, mas entre uma camada muito pequena da população. Já havia essa ideia de diminuição da interferência do Estado na economia, a separação dos três poderes, a formação de cartas constitucionais, a ideia de respeito à vida alheia, como a gente vai ver na consolidação dos direitos humanos, E a gente pode citar os principais pensadores como Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, na filosofia Kant. Esses são os caras que sempre vão aparecer para vocês que estão focados, por exemplo, no vestibular. Como que o iluminismo se espalhou? Um exemplo muito claro é a criação da enciclopédia. A enciclopédia tem a sua primeira edição em 1751, escrita, na verdade, organizada por Diderot e D'Alembert. Só que a enciclopédia ela era muito cara, nem todos tinham acesso e vamos lembrar, nem toda a população tinha o hábito da leitura. Se isso já é uma dificuldade nossa hoje, pensa no século XVIII. Então, as ideias iluministas circulavam principalmente dentro da elite europeia. Mas, como há uma tentativa de mímese da classe média em relação à elite, começaram a circular cópias falsificadas da enciclopédia. E o que é enciclopédia? Porque muita gente aqui não faz nem ideia do que isso seja. Conhece a enciclopédia virtual, Wikipédia. É a mesma lógica, só que em livros. A enciclopédia muitas vezes era dividida por letra, A, B, C, e lá você tinha verbetes, você tinha as palavras e as suas definições. Só que as definições que estavam colocadas ali eram as definições iluministas. Então essa filosofia começa a se espalhar dessa forma. Começa a se espalhar por panfletos, por folhetins, e isso vai influenciar não só a Europa, mas também até onde chegavam os tentáculos europeus, como por exemplo o Brasil. Antes de falar do Brasil, vamos ver como que isso impactou concretamente na Europa e depois a gente vem para cá. Se a gente pensar nas duas revoluções burguesas clássicas, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, o iluminismo tem um papel muito importante. Isso mais na francesa, que se concretiza em 1789. Qual que é a ideia da Revolução Francesa? Os burgueses se unem aos trabalhadores, de certa forma são os jacobinos, é a classe mais baixa que faz de fato a revolução, Só que ela é burguesa porque depois da revolução é a burguesia que fica no topo da pirâmide social. Por isso que a gente chama de revoluções liberais burguesas. E por que liberais? Porque estão pedindo liberdade econômica, liberdade religiosa e liberdade política.
A Revolução Francesa vai trazer a República para a França, vai trazer a separação dos três poderes. Então, essa ideia moderna de república que a gente tem nasce no século XVIII e nasce embebida nos ideais iluministas. É o Rousseau que diz, né? Posso não concordar com nenhuma palavra que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Esses ideais humanistas estão postos na Revolução Francesa, apesar da Revolução ter sido extremamente violenta e sanguinária. Há uma outra frase famosa, que se não me falha a memória, é mais ou menos assim: enforcaremos até o último nobre nas tripas do último padre. Ou seja, tem que cair a nobreza, tem que cair a monarquia, e a igreja não pode ter mais o papel que ela tinha antes. A igreja não pode dominar todas as relações sociais. É assim que nasce a República Francesa. E a gente sabe que é um processo que avança e retrocede. Depois a França vai desembocar na Era Napoleônica, tá certo? Moral da história. Essa Revolução Francesa tem um papel tão importante que as pessoas do outro lado do Atlântico começam a temer o que está acontecendo. Vamos lembrar que o Haiti, que era uma colônia francesa, faz uma revolução própria, onde você tinha quase 70% da população negra escravizada, e eles tomam a ilha do Haiti dos seus exploradores, que eram os homens brancos que utilizavam da mão de obra escrava. Porque esse ideal iluminista, ele não estava chegando, por exemplo, nas colônias francesas. Aqui no Brasil, nós temos o despotismo esclarecido, como ficou conhecido, que é quando você mistura as ideias do despotismo, que é a monarquia, mas esclarecido, que tentou abraçar as ideias do iluminismo, justamente numa tentativa de reformular as monarquias para que elas não caíssem como caiu na França. Aqui no Brasil nós temos o Marquês de Pombal. Ele tem o seu governo, né, entre 1750 e 1777, e o Marquês de Pombal vai fazer uma série de reformas que tem como característica os ideais iluministas. Exemplo clássico disso é um incentivo à educação laica e a expulsão dos jesuítas não só de Portugal, mas também de suas colônias aqui no Brasil. Isso dá muito tom para a gente do que é a separação do Estado e da religião. É claro que isso não se dá de forma plena, tá? A gente tem até hoje problemas, temos bancada evangélica dentro do Senado e não há problema nenhum em existir uma bancada religiosa sendo representada dentro do Senado, da Câmara dos Deputados. O problema é quando a legislação toma por base uma religião. E aí a gente retrocede a um período que é anterior ao século XVIII. O iluminismo não é só um período de avanço, né, de iluminação, como muitos colocam. Toda transformação social, ela é dialética, né? Ela tem processos de avanço e retrocesso. Então há um livro muito importante do Theodor Adorno, que é o principal nome do lado do Horkheimer, da Escola de Frankfurt, que é uma escola de origem marxista, e eles escrevem um livro chamado A Dialética do Iluminismo, ou A Dialética do Esclarecimento, pode aparecer dessas duas formas. E nesse livro, o Adorno aponta como o iluminismo ele tem uma roupagem progressista, uma roupagem que parece é muito bonitinha, parece que a civilização avança e que aquele conhecimento do século XVIII ele vai se espalhar pelo mundo e o mundo vai entrar numa ideia de progresso. Mas o Adorno mostra as contradições do iluminismo, porque ali estão se consolidando muitas instituições e conceitos que são reacionários, mas têm uma roupagem progressista. É no século XVIII que o liberalismo econômico que nasceu vai casar com o capitalismo, que está florescendo e se consolidando, e vão instituir uma forma de direito, uma forma de organização social, uma forma de democracia representativa, no qual a população mais pobre não vai ter a possibilidade de fazer mudanças estruturais. É no iluminismo que isso está nascendo. O Adorno ainda faz um paralelo entre o iluminismo e o nazismo do século XX, dizendo que aquela racionalidade do homem colocada no século XVIII, no qual tudo se busca a maior produtividade, a maior racionalidade, como eu posso dizer, a aniquilação do pensamento mais subjetivo levou ao nazismo e ao fascismo de uma forma geral no século XX. Então aqui fica também uma dica de leitura de um livro que vai criticar esse objeto de estudo nosso, que é o iluminismo.
Agradeço muito quem ficou até aqui, quem puder curtir, compartilhar e até mesmo contribuir com o canal por meio do Apoia-se, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima.